Tão lindo como Deus guiou todas as coisas, e eu percebo que a palavra que Ele colocou no meu coração também vai assim bem alinhado com a tua introdução, com as músicas, a cristocentridade, né? A nossa vida centrada em Deus. Convido vocês para lermos 2 versículos juntos. Marcos capítulo 6, versículo 30 e versículo 31. E a gente meditar um pouco, principalmente num convite que Jesus nos faz e faz para os discípulos primeiro. Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse é o título da minha mensagem hoje. Descansem um pouco. Façam uma pausa. Relaxem. Descansem. Com certeza é um título que vai na contramão da maioria dos sermões que vão ser trazidos hoje, porque para o começo do ano nós procuramos enfatizar metas que precisaríamos alcançar, proposições importantes. E quantos de nós já não fizemos, como foi dito, e não tem nada de errado. Talvez ligadas à fé, esse ano eu vou ler a Bíblia mais, eu vou ler a Bíblia inteira nesse ano. Vou orar mais, vou jejuar mais. Talvez com relação a algum projeto pessoal, esse ano eu vou terminar a casa, ou vou comprar um carro, uma coisa nesse sentido. Talvez também com relação à conduta, eu vou falar menos, eu vou ouvir mais, vou ser mais agradecido, vou perdoar mais, vou participar mais da igreja, vou evangelizar mais, vou discipular mais. E todas essas proposições são excelentes e não tem nada de errado. Agora, quantos de vocês colocaram como proposição na lista que talvez você tenha em mente, talvez você não escreveu, tem só em mente: esse ano eu vou descansar mais? Eu imagino que se eu pedisse para que se levantassem as mãos, talvez bem poucas mãos se levantariam. Porque o descanso, ele não está assim na nossa agenda. Ele não faz parte desse nosso mundo corrido. Mas o descanso é inclusive um mandamento de Deus. Conta-se uma história, nós não sabemos se é verdadeira, mas tem muitas histórias ligadas ao apóstolo João, que ficou muito velhinho, foi pastor em Éfeso durante muitos anos. E quem conta isso é Cassiano, nas Colações, assim se chama esse compêndio, do ano de 360, ano 400 mais ou menos. E eram tradições orais que eram passadas adiante. O apóstolo João, já idoso, costumava brincar com uma perdiz na frente da sua casa. Era uma perdiz de estimação. Um caçador passou pela frente, ele conhecia o apóstolo João, e ficou surpreso ao ver esse grande apóstolo, esse grande teólogo, perdendo tempo brincando com uma perdiz. E o caçador diz para ele: por que você perde tempo assim? O apóstolo João responde para ele: olha, isso aqui não está na Bíblia, né? Isso aqui está em outros escritos, então não procure na Bíblia que você não vai achar. Mas o apóstolo responde para ele e diz: por que você carrega o arco frouxo? O caçador respondeu: se eu mantiver o arco sempre esticado, ele perderá a elasticidade e não terá força quando eu precisar atirar a flecha. João sorriu e disse: exatamente,
Assim como o seu arco, o espírito humano também precisa ser afrouxado de vez em quando, para que possa ser forte quando a missão exigir. Jesus, no começo do capítulo 6, tinha enviado os discípulos numa missão. E eles foram e pregaram, e curaram, e libertaram pessoas. E agora eles voltam. Estão contando para Jesus. E Jesus, nesse momento, tanta gente com necessidades em volta. Mas Jesus disse, vamos para um lugar deserto, descansem um pouco. Para Jesus, o descansar não era ter prejuízo, não era perder alguma coisa. Para Jesus, era ganhar. Era afrouxar o arco. Para quê? Para que ele não espane. Os músicos aqui conhecem os instrumentos. Se você guardar um instrumento de corda com as cordas puxadas como você toca ele normalmente, o instrumento vai perder a qualidade. Quem toca violino sabe, tocou o violino, solta a corda do arco, porque senão o arco estraga. Nós somos muito parecidos com um arco. Somos tão frágeis como um arco. E para podermos viver a vida, nós precisamos dessa elasticidade que o descanso proporciona. Nós vivemos num mundo que inclusive é muito diferente do mundo do tempo de Jesus. Ele é um mundo não relaxado. Ele é um mundo estressado. E nós vivemos nesse mundo onde a palavra-chave é sucesso, é desempenho. Mais produção, mais lucro, maiores ganhos, mais metas a serem alcançadas. Se você é empregado em algum lugar, você vai ver, tem metas para alcançar. E você vive debaixo dessa pressão. E se você é um produtor, você também tem metas para alcançar, porque senão você não cobre os gastos. Ou você fica para trás e perde o teu negócio. Então nós vivemos nesse mundo que tem esse ritmo, e nós estamos dentro desse redemoinho. E nós, inclusive, vamos passando isso aos nossos filhos. Quantos filhos acabam, crianças não podem mais nem ser crianças, porque tem que fazer essa escolinha, tem que fazer essa atividade, tem que fazer esse cursinho, tem que fazer um monte de coisas. Para manter-se ao par, para quando ele seja adulto, ele tenha um nível para poder competir com esse mundo. Eu creio que Jesus nos chama também, assim como os discípulos, descansem. Descansem um pouco. Nós que estamos na igreja, somos medidos muitas vezes na nossa espiritualidade por aquilo que nós fazemos e aquilo que nós produzimos, e tantas coisas se esperam. E nunca houve um tempo onde tantos líderes e tantos pastores na igreja espanaram a rosca. Vivem num burnout, vivem cansados e vivem quebrados. Porque nós não fomos feitos para isso. Os resultados são tristes, porque muitas pessoas desanimadas, muitas vidas quebradas, muitos matrimônios quebrados, famílias desestruturadas, toneladas e toneladas de ansiolíticos, tem gente que não pode mais viver sem, ou a depressão, quantas receitas e receitas, tudo isso vai aumentando. Não encontramos mais o descanso que Deus quer que tenhamos. A palavra descanso, ela aparece na primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela aparece em Gênesis capítulo 2. Depois de Deus ter criado todas as coisas, diz assim, versículo 2: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou.
O verbo descansar aqui vem do substantivo Shabat. Deus Shabatiou. Daí vem a nossa palavra do sábado. E a gente diz, poxa, Deus estava cansado? Não. Deus não se cansa, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas e pode sem parar. Mas Deus descansa. Ele cria esse dia onde Ele descansa. E esse dia é um dia da criação. É um dia que Ele cria. Ele coordena todos os astros para que Ele sintonize com esse dia. E esse dia é um presente da criação. Esse dia não é um dia que vem com a lei no Sinaí, a lei de Moisés. É um dia que vem antes, porque Deus nos fez como seres que precisamos do descanso. Ele é um presente. Mas ele não é um presente para nós ficarmos de papo por ar e de braço cruzado. Ele é um presente para nós celebrarmos a Deus e a Ele como nosso Criador. Tão fantástico, olhando para a criação, nós podemos ver a grandeza, a beleza, a magnificência de Deus. Mas para isso nós precisamos parar. E nós já nem conseguimos mais parar. Quantas vezes a gente vê, inclusive a gente sai para a natureza, e a gente sai para a natureza praticamente ali com o celular na mão, tirando fotos, tirando selfies por todo lado, não vê mais toda a beleza que Deus criou, porque eu tenho que postar, eu tenho que mostrar onde eu estou, e assim por diante nós não paramos mais. E Deus, Ele cria um dia e diz, parem. E Deus mesmo se alegra tremendamente, porque Ele olha para tudo aquilo que Ele criou e disse, é bom, é muito bom. E assim Deus também quer que nós paremos. E olhemos para Ele. E olhemos para nós, porque o sábado também é um dia para nós encontrarmos a nossa humanidade. Não encontrarmos somente a Deus e a sua grandeza, mas nós podemos ver quem nós somos. Nos enxergarmos como homens, que na verdade somos pequenos e somos pó, e dependemos do nosso Deus, o grande Criador. É um dia para se concentrar no ser, porque todos os dias da semana nós nos concentramos tanto no fazer. É lógico que é importante parar durante cada dia e pensar no que é que eu estou sendo. Como é que eu estou sendo? Como é que a minha vida está sendo? Mas aquele dia que Deus estabeleceu aqui o sábado, eu não quero entrar no mérito se é sábado ou domingo, nós guardamos o domingo, porque é o dia da ressurreição. Mas é um dia de reflexão. É um dia de contemplação. É um dia para parar e observar o que tem acontecido na minha vida, o que eu tenho feito. Assim como Deus, Ele olha, eu fiz isso e tudo é muito bom. O que eu fiz durante essa semana também é muito bom. E Deus abençoa o Shabat. Versículo 3. Deus abençoa esse dia. Ele não abençoa nenhum dos outros dias, mas Ele abençoa esse dia. Ele profere favor sobre esse dia. Ele diz, esse é um dia abençoado. E Deus ainda santifica esse dia. Ele abençoa e santifica esse dia. Ele separa esse dia. Ele distingue esse dia. Deus é um Deus de distinções. Ele distingue o que é criado do Criador. Tem religiões que confundem, principalmente o hinduísmo. Eles vivem o panteísmo, que é uma confusão entre Deus e as coisas criadas. Não, Deus separou. Isso aqui é criado. Eu transcendo isso. Deus faz separação do dia e da noite. Deus
faz separação entre as espécies. Elas não podem se cruzar. Deus fez separação. Deus faz separação, inclusive, entre homem e mulher, macho e fêmea. É distinção. Não tem nada no meio. Não tem a possibilidade de ser as duas coisas, ou de trocar, de repente, porque eu não quero ser. Não. Deus colocou essa. Se você nasceu com órgão reprodutor masculino, você é homem. Se você nasceu com órgão reprodutor feminino, você é mulher. Mas nós vivemos num mundo que começa a tirar todas essas distinções que Deus colocou. E com isso nós vamos criando confusão. E nós muitas vezes caímos também com relação ao Shabat, a um tempo de descanso, onde esse dia não tem mais muita diferença com os outros dias. Não tem mais distinção entre os outros dias. A única distinção é que eu vou para o culto de manhã. E depois, o dia continua como os outros. Eu preciso produzir, eu preciso fazer. Mas Deus diz, eu preciso de afrouxar a corda, porque a corda, se ela não afrouxar, lá na frente, eu vou ter prejuízo. Os discípulos, eles haviam voltado da missão. E como nós lemos no versículo 30, eles chegaram para Jesus, e aí diz, e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Aí eu vejo o André, olha Jesus, eu fui para tal lugar, e eu preguei, e o pessoal ouviu, e eu orei, e houveram curas, e depois o outro discípulo, e eles estão contando com aquela euforia toda. E a Bíblia diz que as pessoas estavam tão fortemente em volta deles, que eles não tinham mais nem sequer tempo para comer. Não tinham tempo para descansar, e não tinham tempo nem sequer para comer. A tal ponto, a vida e as pessoas nesse mundo, e os projetos e as coisas, podem chegar a nos levar. De sermos tão absorvidos por tudo isso. E eles não estão reclamando. Eles não estão reclamando, olha Jesus, nós estamos super cansados, nós não aguentamos mais. Eles estão eufóricos. Eles estão super animados. Eles estão como que dizendo a Jesus, Jesus, até aqui você fez essas coisas, e nós alcançamos, olha, tanto, mas agora nós somos 13. Conquistar Israel vai ser um tapinha. É essa a posição dos discípulos aqui. E agora Jesus diz para eles, descansem um pouco. Vamos para um lugar deserto e vamos descansar. Jesus está percebendo que a corda, ela está tão esticada que ela pode arrebentar a qualquer momento. Ninguém aguenta. Vamos descansar. Agora, o que é lindo é como esse versículo começa. O versículo, o convite de Jesus. Jesus diz, venham comigo a um lugar deserto e descansem um pouco. Não é simplesmente sair, me sentar debaixo de uma árvore e ficar sentado somente, ou me coloco na frente de uma televisão, assistir um filme. Não. Venham comigo. Porque Jesus é o nosso descanso. A palavra para descanso aqui, venham descansar um pouco, ela vem do verbo, a palavra grega, eu sempre gosto de mexer no original e no grego, anapuao. E essa é uma palavra que indica o quê? Um descanso que traz refrigério. Não é só um descanso, mas é um descanso que traz vida.
É um descanso que me prepara para aquilo que eu venho, assim como, por exemplo, o trabalhador que levantou às 5, carpiu a mandioca dele a manhã inteira, voltou para casa, almoçou e se deita para uma siesta. Como faz bem a siesta. E depois, ele está pronto para continuar o trabalho de tarde. Mas se ele não fizer a siesta, ele não presta. Esse verbo que Jesus usa aqui, é exatamente esse. Descansem, não para jogar tempo fora, mas descansem de tal maneira que vocês sejam revigorados, fortalecidos. E esse mesmo verbo Jesus usa em Mateus 11, versículo 28, que todos conhecemos de memória. Venham a mim todos vocês que estão cansados e trabalhados, ou cansados e oprimidos, e eu lhe darei o quê? Descanso. Anapuao. A mesma palavra. Eu lhes darei um descanso que revigora. E nós não precisamos só de um descanso para o nosso corpo. Nós precisamos de um descanso para a nossa alma. Para o nosso coração. Porque senão ele se perde. E esse descanso nós vamos encontrar somente em Jesus. Somente em Deus. Por isso é tão importante que, inclusive, como já foi dito, os planos e as proposições que eu faço nesse ano, antes de fazer proposições, é de me sentar aos pés de Jesus, que vai me dar, inclusive, paz no meio das proposições, e não vai me meter num estresse sem parar. As coisas têm que ser feitas com Ele e por meio dEle. Porque Jesus é o nosso descanso. Por causa da dificuldade do povo em guardar o sábado, e esse foi o grande problema já no Antigo Testamento, onde Deus denunciava, os profetas do Antigo Testamento, a denúncia principal é que não guardavam o sábado. Em grande parte, inclusive, o castigo para irem para o cativeiro foi por não terem guardado esse dia especial. E aí os fariseus fizeram lista e listas de coisas que podiam ou não podiam, 39 itens básicos do que não se podia e podia fazer. Não se podia, por exemplo, no sábado fazer fogo, nem apagar o fogo. Não se podia dar mais do que 2 pontos de costura. Estava tudo definido. Só isso. Não se podia caminhar mais do que 900 metros. Mais de 900 metros era considerado uma viagem. Não se podia escrever mais do que 2 letras também. E o dia de sábado, que era para ser um dia de celebração, um dia de alegria, se transformou num dia de prisão. Um legalismo duro. Um dia de pavor. Um dia onde, as pessoas se enchiam de medo porque, será que eu quebrei? Será que eu não quebrei? O sábado era o pior dia. E assim continua até hoje. Quando nós fomos para Israel em 2015, nós chegamos em Jerusalém justamente no dia de sábado e entramos num hotel. E tinha 2 elevadores. Um era o elevador para os judeus e o outro era para os gentios. E nós subimos para o 5º andar, onde nós ficamos, no elevador dos gentios, porque somos gentios, e fomos direto para o 5º andar. E aí, de noite, de tarde, quando nós íamos jantar, nós descemos, ou pelo menos eu desci, acho que o Frida desceu comigo, e nós descemos pelo elevador dos judeus. Não tinha ninguém dentro. Entramos, o elevador fecha a porta e sai. Aí ele parou no 4º andar, abriu a porta, ninguém entrou. Fechou de novo. E daí desceu para o 3º. Abriu a porta, fechou, desceu para o 2º. E aí a gente, mas esse elevador está com algum problema, né? Não. É o elevador dos judeus, principalmente os ortodoxos. Porque apertar o botão para descer para o térreo é trabalhar. Não, é dia de descanso. Eu não posso apertar o botão do elevador porque isso é trabalho. Eles vivem assim até hoje.
E sabe, inclusive com relação ao sábado, ou como nós guardamos o domingo, Jesus é que veio cumprir a lei. Jesus é que guarda esse dia de uma forma plena. E é interessante você olhar para ver como é que Jesus guarda o descanso e guarda o sábado. E ele, primeiro, Jesus participava e ia para a sinagoga. Ele ia para um estilo de momento e culto como nós. Era um dia especial onde as pessoas se colocavam debaixo da palavra na sinagoga e onde havia oração. E depois ele ensinava e pregava. O dia de sábado, Jesus usou esse dia de descanso para ajudar as pessoas a focar no reino de Deus, a focar em Deus, a elevar os pensamentos a Deus, a sujeitar as suas vidas a Deus. E Jesus, no sábado, também curou e libertou, tem pelo menos 7 curas mencionadas no sábado. E ele foi acusado por ter trabalhado, porque ele curava as pessoas. Mas no sábado, Jesus fazia isso por quê? Porque a cura e a libertação traziam o quê? Descanso para os outros. O sábado, esse dia de descanso, não é só um descanso para mim e para minha alma, mas é um descanso onde eu, que estou descansando em Cristo agora também, vou ajudar outras pessoas e me preocupar com outras para que eles encontrem descanso. E por último, Jesus também, no sábado, ele tinha esse momento de celebração, numa mesa muitas vezes bem posta, com amigos e com familiares. Não tem nada errado. O sábado para Jesus não é um dia de isolamento. Não é um dia onde a gente se mete numa cova e fica lá porque não pode fazer nada. Não. É um dia onde a família da fé, onde a gente se encontra com os amigos e também se fortalece mutuamente. E Jesus assim dá um sentido para esse dia. Agora, não é o sentido que o mundo tem dado para esse dia. E não é o sentido no qual muitas vezes nós temos vivido. Mas é diferente. E Jesus, ele não só mantinha o sábado de uma maneira que agradava a Deus, mas Jesus acostumava a fazer pausas constantemente. Ele precisava dessas pausas, assim como ele chama os discípulos para fazer uma pausa agora, assim ele faz pausas. Essa pausa do capítulo 6 de Marcos acaba não dando certo, né? Porque ele chama para o descanso, e a multidão vem correndo atrás, e são milhares e milhares de pessoas, e o retiro espiritual e o momento de descanso não dá certo. Quem ministra ali principalmente é Jesus e tudo mais, mas é interessante que Jesus, mesmo ali, se propondo a ter um descanso com os discípulos, ele é flexível, não para procurar o seu, mas aquilo que era de Deus. Ele olhou para aquela multidão e viu que eram como ovelhas sem pastor. Ele não podia despedir essas pessoas simplesmente assim. E ele dedicou aquele dia inteiro a essas pessoas, ensinando, curando, e termina assim com o auge, alimentando aquelas 20.000 pessoas, possivelmente ou mais, e com um milagre impressionante que está inclusive nos 4 evangelhos. E agora, no versículo 46, o que a Bíblia diz? E tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar. Poxa, um dia tão tremendo, um dia tão maravilhoso, é dia de soltar rojão, é dia de soltar foguete com estrelinha, é o momento de comemorar, porque o que Deus fez naquele dia foi tremendo. Jesus manda os discípulos embora, despede a multidão e sozinho, ele vai ter comunhão com o seu Pai.
Ali 3 coisas acontecem que são super importantes para cada um de nós. E por isso nós precisamos ter esse momento, talvez você o tenha de manhã, talvez de noite, e durante o dia constantemente, é trazer Jesus cada vez mais, trazer Deus cada vez mais para a minha vida. Que Ele seja parte. Porque esses eram os momentos onde Jesus crescia na intimidade com o Pai. Eram os momentos onde ele crescia nessa dependência e sabia como ele poderia obedecer a Deus da melhor forma possível. Por isso, a pausa é tão importante. Por isso, esse parar é tão importante e nós focarmos e termos esse tempo com Deus. Semana passada, o pastor Werner compartilhou que Deus tinha colocado no coração dele, né? Que esse ano vai ser um ano de semear, e semeamos para colher, um ano de frutificação. Mas sabe, gente, para que haja frutificação, é preciso descanso. A semente, quando cai na terra, ela descansa primeiro. A nossa semente, nós plantamos milho e queremos que no dia seguinte ela já germine, né? E vá, ou a soja. Mas na natureza não é assim. Às vezes a semente cai no chão, ela fica meses e meses ali. Até que o clima e o momento propício esteja pronto para que ela se levante e germine. Ela descansa. E descansando ela germina e dá uma árvore frondosa e muito bonita. As árvores que produzem fruto, elas só produzem fruto porque elas descansam. Elas precisam descansar. Às vezes elas descansam tanto que perdem todas as folhas. Parece que estão mortas. Mas elas precisam desse momento para poderem frutificar. Quem entende de música sabe como na música as pausas são importantes. Sem pausa não existe músico. Músicos de verdade dizem, se não houvesse pausas, a música seria um ruído constante. As pausas dão sentido ao que foi tocado e preparam aquilo que vai ser tocado. Assim, a pausa, ela me ajuda a dar sentido e a ver aquilo que já passou na minha vida que foi tocado e aquilo que Deus tem para mim pela frente. Eu vou terminando, porque creio que é a vontade de Deus, que cada um de nós medite sobre isso e pense, e não só pense, mas se proponha a descansar de acordo com o que Deus tem estabelecido. Afrouxar a corda para poder atirar bem. Deus não quer arcos quebrados. Deus não quer arcos cansados. E por isso, Ele nos enviou Jesus. E por isso, Ele durante o dia também nos dá tempo. Só temos que tomar o tempo. E por isso, Ele também nos dá um dia de semana especial. Eu quero animar todos nós a colocar o descanso, ainda que pareça ridículo para esse mundo, que diz você tem que produzir mais para ser alguém. Não. Nós já somos alguém por estarmos em Cristo. Amém? Amém. Vamos curvar as cabeças, ou vamos levantar e vamos orar. Senhor, eu te agradeço e te louvo de todo o coração, porque o Senhor estabeleceu todas as coisas de uma forma tão perfeita. Por causa do pecado, tantas coisas foram distorcidas e nós vivemos nesse mundo que foi marcado por isso e muitas vezes nem percebemos. E, Senhor, nós também temos entristecido o Senhor tantas vezes. Na verdade, por seguirmos essa corrente que o mundo segue hoje. E muitos de nós estão sofrendo, muitos de nós estão cansados, muitos de nós talvez estão doentes.
E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece de novo hoje a chance de dizer, ok, eu quero fazer a tua vontade, também com relação ao descanso. Eu quero me alegrar e eu quero celebrar esse descanso e esse dia, olhando para o Senhor e para a tua grandeza. Quero celebrar e descansar olhando para mim e vendo a necessidade profunda que eu também tenho do Senhor. E obrigado, Senhor, porque em Jesus nós temos o descanso verdadeiro para as nossas almas. Todos os dias podemos ir e descarregar ali as nossas ansiedades, as nossas preocupações, tudo aquilo que pesa no nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, a também viver cada dia da semana, assim como Jesus nos mostrou, assim como Ele viveu, assim como Ele frutificou, assim também nós o queremos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor continue ministrando ao coração de cada um de nós, nos dirigindo durante esse ano, para que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos empreendimentos, nos nossos trabalhos, na nossa colônia, no nosso país. Peço assim e agradeço em nome de Jesus. Amém.